dia. Alegria de estar na casa de Edgar Amon, Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, todos trabalhadores desta casa e também presidentes da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E quando eu olho para essa mesa, eu vejo que a pessoa que nos motivou a estar aqui, a pessoa, o espírito elevado, que nós vamos comentar algumas coisas, permite que realmente estejamos aqui. União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Aliança Espírita Evangélica e Federação Espírita do Estado de São Paulo, juntos, unidos. Eu queria pedir uma salva de palmas para esse momento que a gente tem aqui. E para completar, nós temos um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira também. Uma das grandes lições, não só de Kardec, mas como de todos os espíritos encarnados trabalhando no movimento espírita, sempre preconizaram a união, estarmos juntos. Somente estando juntos que nós conseguimos crescer, divulgar mais a nossa doutrina. Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec nasceu em outubro de 1804, século XIX, e desencarnou numa data de hoje, 31 de março de 1869. 65 anos de idade, 65 anos ele viveu. Nesses 65 anos, durante 50 anos, que muitos de nós podemos pensar que já estamos caminhando para o final da vida, depois de 50 anos, Allan Kardec apareceu. Deixou de ser Hippolyte Denisard Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, para passar a ser Allan Kardec. Durante 15 anos, ele fez um trabalho que deixou ao mundo o conhecimento da verdadeira vida, deixou ao mundo o conhecimento da grande verdade que ele próprio procurava, que encontrou a partir no início de uma simples brincadeira, mas que tinha uma grande verdade que tinha que ser encontrada, que tinha que ser buscada. E Kardec, usando da sua metodologia, do seu conhecimento, da sua experiência como pedagogo, ele conseguiu identificar essa grande mensagem. Nós vamos falar um pouquinho de como ele conseguiu chegar nisso e de qual é essa grande verdade que a gente está falando. Da mesma forma que Isaac Newton disse que ele só conseguiu olhar mais para frente porque ele estava sobre ombros de gigantes, Allan Kardec também entendia que ele conseguiu desenvolver o trabalho dele pelo passado que a própria humanidade conseguiu conhecer, conseguiu descobrir. Identificando que nesse processo em que ele chegou no Espiritismo, já havia no passado identificado em todas as diferentes culturas, em diferentes países, já havia acontecido as comunicações dos chamados espíritos, a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Esse é um primeiro ponto muito interessante e muito importante no aparecimento da doutrina espírita. Muitos exerceram essa comunicação, mas Kardec talvez tenha sido o primeiro a efetivamente compreender e, além de compreender, codificar a nossa doutrina.
Então são encontradas informações sobre essa comunicação, esse relacionamento entre os mundos, nos livros antigos, a própria Bíblia, existem as passagens que a gente evidencia que nós estamos tendo a comunicação entre dois mundos. E na época mais recente, para a França do século XIX, a própria vida de Joana d'Arc, a patrona do país francês. No entanto, de uma forma mais ostensiva, esses fenômenos, que a princípio não eram explicados, eles começaram a aparecer no século XVIII. E de uma forma muito mais ostensiva, no século XIX. Vamos lembrar, hoje é dia 31 de março, certo? Então nós estamos lembrando os 150 anos de desencarnação de Allan Kardec. Mas em 1848, na mesma data, 31 de março, aconteceu numa cidadezinha americana chamada Hydesville, pertinho de Nova York, costa leste dos Estados Unidos, um fenômeno em que pela primeira vez duas jovens receberam uma comunicação de uma entidade, de um espírito. E nessa comunicação, elas receberam informação através de pancadas, que foi a primeira forma de comunicação que existiu, através de pancadas e batidas, que quem estava se comunicando era um ex-vivo, um caixeiro viajante, que havia sido assassinado e enterrado, seu corpo sido enterrado naquela casa. Depois de várias evidências, chegaram inclusive a verificar o local que ele dizia que estava enterrado, encontraram restos de ossos, comprovando onde o corpo realmente se encontrava. Dessas primeiras manifestações, e vamos entender que as crianças que se comunicavam, a família era uma família de protestantes, eles passaram a não acreditar no que estava acontecendo. Começou a haver uma certa rejeição da sociedade, daquela cidadezinha, aos chamados fenômenos que estavam aparecendo. Mas ninguém conseguia explicar por que isso estava acontecendo. E passou-se a ser um tipo de curiosidade, que se buscava fazer pergunta aos espíritos, ter manifestações dos espíritos, para coisas de interesse pessoal, particular. E essa onda de manifestação aumentou, foi ampliada. E chegou até a França, chegou até a Europa. Século XIX, meados do século XIX. E a sociedade parisiense da época começou a se utilizar dessas chamadas comunicações. Aí apareceram as chamadas mesas girantes. O espírito se comunicava através da mesa. A mesa, as primeiras manifestações, ela se levantava. Às vezes batia no chão, se apoiando em um dos pés, simplesmente. E novamente, o tipo de pergunta, o tipo de curiosidade, a curiosidade que existia, eram simplesmente coisas frívolas. Não havia o interesse por alguma coisa mais profunda, por alguma coisa mais educativa. E essas manifestações, a gente tem uma figura aí de um tipo de manifestação, uma mesa, as pessoas em volta, e era uma coisa interessante porque não se tentava explicar o que acontecia, mas buscava-se identificar quem estava enganando os assistentes com relação àquele fenômeno. E as mais variadas explicações aconteciam no sentido de mostrar que era alguma coisa que alguém estava querendo enganar a quem assistia o fenômeno. As mais diferentes explicações apareciam nesse processo. Fios invisíveis,
pintados da mesma cor que a mesa, que se levantava a mesa, que batia, ou que era a consequência da consciência coletiva de quem estava em volta da mesa, ou da energia concentrada na acumulação do contato entre as pessoas. E se a gente analisa uma dessas figuras, verifica essa principalmente, verifiquem que existe uma corrente ao redor da mesa e existe uma separação entre homem e mulher, dando uma ideia de uma espécie de bateria no processo. E essa bateria seria responsável pela energia necessária para levantar a mesa. E uma vez Kardec recebeu a informação que as mesas se manifestavam. E por toda a característica de Kardec, quando eu falo Kardec, eu vou fazer uma mistura entre Hippolyte Léon, ou Rivail e Kardec, mas entendam que Kardec é o nome que a gente usa a partir do aparecimento da doutrina espírita. Anteriormente a isso, a gente deveria chamá-lo de Hippolyte Rivail. Por todo o estudo que ele tinha, e Kardec foi uma pessoa nascido em Lyon, mais ou menos na parte, um pouquinho abaixo da costa, um pouquinho acima da Costa do Ouro, na França, mais ou menos na região central, parte leste. Ele nascido lá em Lyon, ele fez seus estudos iniciais em Lyon, e posteriormente ele foi enviado pelos pais, que tinham os recursos, ele foi enviado à Suíça. Havia na Suíça um instituto muito famoso na época, o Instituto de Pestalozzi, do professor Pestalozzi, que ele tinha algumas características muito diferentes do tipo de educação, do tipo de escola e ensino da época. Primeira coisa, ele partia do princípio que a criança ela poderia ser educada através de uma instrução intuitiva. E nessa instrução intuitiva, através de perguntas, ou da busca de perguntas, a gente conseguia respostas, e a partir dessa resposta a gente tinha um processo de educação instaurado. Rivail foi tão desenvolvido nesse tipo de educação que depois de um certo tempo ele próprio substituía Pestalozzi na educação das crianças. Fez seus estudos, completou seus estudos e voltou a Paris. Ele volta a Paris e o que ele vai fazer? Ele vai praticar o que ele aprendeu, ele vai lecionar, ele vai procurar ensinar. E da mesma forma que existia no Instituto Pestalozzi, ou na Escola de Pestalozzi, o conceito da educação pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, ele passou a também se desenvolver, a dar suas instruções, pensando sempre em auxiliar os mais necessitados. Muitas vezes, ele admitia pessoas, crianças, para a sua instrução, mas como elas não tinham recursos de pagamento, elas gratuitamente assistiam às suas aulas. Além das instruções, ele entendia que havia necessidade de se mudar os livros escolares. Ele passa a escrever sobre diferentes assuntos de aritmética, né? Para que ele pudesse, através do conhecimento dele nos livros, ele pudesse atingir um número maior de pessoas. E nessa condição dele de formação, ele passa a ser uma pessoa, ele passa a ser poliglota, conhecendo várias e diferentes línguas, o que ajudava em traduções de livros do estrangeiro, que seriam as formas adequadas para ele, no sentido de ter a receita necessária à sua vida. Ele voltou em 1822 a Paris e trabalhou 10 anos nessa atividade, quando ele conhece, um pouco antes, sua futura esposa, aquela mulher que vai dar toda a sustentação necessária para ele desenvolver seu trabalho, Amélie Boudet, que também era uma professora, que também era pedagoga, que também escreveu o livro, mas o casal passa a se desenvolver, a auxiliar o próximo,
na parte da instrução, na parte da educação. É importante a gente lembrar que Amélie foi uma pessoa que não somente apoiou Allan Kardec no seu trabalho, mas ela dava toda a condição para ele desenvolver da melhor maneira possível esse seu trabalho. Ela o ajudava, inclusive, na avaliação, na revisão daquilo que ele escrevia. Obviamente, na fase em que ele era Allan Kardec. Essa vida que a gente fala, a vida profana dele, foi basicamente uma preparação que Kardec teve, no sentido de estar adequadamente em condições de desenvolver o trabalho dele nos últimos 15 anos de vida. Ele, inclusive, que diz que quando, ao lançar o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, ele diz que o livro não é dele. E se a gente verificar a primeira edição do Livro dos Espíritos, essa de 57, que é um livro que tem 501 perguntas e respostas, tem poucas notas de Allan Kardec. Ele deixou preferencialmente que as respostas essas obtidas dos espíritos superiores, fossem a essência do livro que ele estava lançando. Então, eram perguntas e respostas, basicamente isso. Na segunda edição, a gente já verifica que tem muito mais contribuição do próprio Allan Kardec no processo. Então, ele dava as suas aulas, desenvolvia seus livros, uma relação de livros que foram... Meu objetivo aqui é mostrar que Kardec não tem somente as obras espíritas, ele tem muitas obras, muitas delas desconhecidas nossas, mas foi um momento de preparação que ele teve, que ele usou esse tempo, no sentido de estar adequadamente em condições de desenvolver o espiritismo. E a primeira vez que ele ouviu falar das mesas girantes foi em 1854. Vamos fazer uma continha aqui. 1854. O Livro dos Espíritos aparece em abril de 1857. E ele levou o livro para a gráfica em dezembro de 1856. A primeira vez que ele ouviu falar do espiritismo, ou das comunicações mediúnicas, comunicações entre os espíritos, ou dos espíritos, foi em 1854, finalzinho de 1854. Ou seja, em 2 anos, ele consegue adquirir todo o conhecimento da verdade, que ele chamava, e consegue transformar em um livro. Porque ele entendia que aquele conhecimento, aquelas informações que ele tinha, não podiam ficar com ele simplesmente, apesar dele ter procurado aquela verdade durante muito tempo. E a partir do momento que ele encontra, ele entende que ele deve compartilhar com outros. Ele deve analisar, comentar com os outros. Por isso a decisão dele de lançar um livro. Talvez se ele tivesse, nos dias de hoje, ele deveria usar muitos WhatsApps da vida, muita internet para comentar. Mas apesar do livro ser um conjunto de perguntas e respostas, tem um trabalho muito importante dele, que foi, por exemplo, qual a primeira pergunta que eu coloco no livro? Ele deve ter feito essa pergunta. Por quê? Porque na história que a gente tem da atividade dele, a princípio, ele não acreditava que fosse manifestação de alguma coisa fora do nosso mundo. Ele também inicialmente entendia que poderia ser uma falsificação. Alguém estava querendo enganar. Mas a partir do momento que ele percebeu que tinha um efeito inteligente no fenômeno, ele, usando o princípio de lógica, ele deduziu que se eu tenho um efeito inteligente, porque a toda causa, a todo efeito, eu tenho uma causa. Eu tenho algo que explica. Se eu tenho um efeito inteligente, a causa deve ser inteligente.
Olhemos à nossa volta, ao nosso mundo. Nós temos condições de fazer o que a gente vê? As coisas boas. As coisas erradas somos nós que fazemos. Nós temos condições de fazer uma flor? Nós temos condições de criar as condições do ambiente? Nós temos condições de criar os animais? Então isso é um efeito inteligente. Para esse efeito inteligente, a causa deve ser inteligente. Então ele começou a se interessar a partir do momento que ele percebeu que tinha causa inteligente no processo. Se tem causa inteligente, eu vou atrás. E começou a analisar. Num determinado momento, ele começou 1855, foi a primeira vez que ele participa de uma reunião de comunicação entre os espíritos. Foi a primeira vez, 1855. Ele vai crédulo, alguma coisa errada tem. Eu vou lá e vou tentar verificar quais os fios que ligam a mesa. E nessa época já se fazia a psicografia, a escrita dos espíritos, através das cestas, que foi uma evolução. Deixou-se de trabalhar com as mesas, que era um trabalho cansativo. Era um trabalho cansativo, porque simbologia, os primeiros diálogos eram assim, era através de batidas. Cada batida significava um número. Então, se eu quisesse escrever a palavra, alguma coisa que começava com a letra B, duas batidas. B, C, 3 batidas. Nós temos 23 letras no alfabeto, mais 3, K, Y, W, 26. Imagine as palavras que tinham letras no final do alfabeto. Primeiro, era uma confusão e era muito difícil o trabalho. E os próprios espíritos, nesse processo, falaram aos médiuns, vão ali do lado, peguem a cesta e tragam e coloquem um lápis na ponta dela. E nós vamos nos comunicar através disso, quando começou a psicografia, de uma forma mais rápida, mais simples de se usar. Então, quando Kardec assiste a primeira reunião, que ele vai não acreditando, mas ele vai lá, porque ele estava tentando encontrar a causa inteligente que ele via em determinadas comunicações, e começa a verificar que tem sentido aquilo que o Espírito se comunica. Diferentemente do que até então acontecia, alguns Espíritos começaram a se comunicar com respostas inteligentes, respostas que tinham um conteúdo muito forte naquilo que ele estava buscando. E ele começa a se interessar. Num determinado momento da vida dele, ele recebe, nessas reuniões da Madame Plenet-Maison, ele recebe 50 cadernos com as comunicações dos Espíritos. E ele estuda esses 50 cadernos, as respostas, os textos que haviam sido comunicados pelos Espíritos. E ele começa a juntar as peças do grande quebra-cabeça que ele iria descobrir. E ele percebia que havia necessidade de mais informações. E essas mais informações, como é que ele passa a receber? Ele formula perguntas. Ele participa das reuniões fazendo as perguntas. E com as respostas, ele vai encaixando, formando a figura. Um dos espíritos, que seria o seu espírito protetor, que faz parte da codificação, chamado Espírito da Verdade, tudo indicando que seja Jesus, Espírito da Verdade. Ele passa a informação a Kardec. Mensalmente, durante 15 minutos, esteja aqui que eu vou responder as suas perguntas. Ele vai aumentando o conhecimento que ele tem. Ele dá corpo à doutrina. Mas eu dizia, imagine
Foram 501 perguntas. Obviamente ele tinha mais de 500 perguntas, né, respondidas. Imagine a gente fazer uma compilação de 500 perguntas e respostas para montar um livro. Ontem nós tivemos uma experiência na reunião Nós vamos realizar o nosso congresso no mesmo ano que a FESP realiza o congresso 2020, o ano que vem. Então ontem nós estávamos com a comissão coordenadora do 18º Congresso Estadual Espírita, que nós vamos realizar em São José do Rio Preto. E no processo de escolha do tema, nós consultamos o interior, os órgãos de unificação do Estado, sugerindo temas para serem utilizados para que a gente possa trabalhar na escolha disso. Estou fazendo uma analogia com as perguntas de Kardec. Nós recebemos em torno de 70 temas sugeridos. E nós tínhamos que escolher um tema. Kardec trabalhava com 500 perguntas e respostas. Nós começamos a reunião às 14 horas de ontem. E saímos às 19h05. Conseguimos ter o tema. Mas Kardec talvez tinha uma vantagem, e foi um dos motivos dele considerar que era importante ele trabalhar na codificação do Espiritismo. Ele trabalhava sozinho. Ele usava o raciocínio dele, a lógica dele, o conhecimento dele para as deduções, para as conclusões. Mas nós tínhamos 70 temas para escolher um. A gente conseguiu, mas é difícil o trabalho. E os temas constantes das 501 perguntas e respostas são os mais diversos da sabedoria e do conhecimento da humanidade. Ele fez isso. E ele ficou pensando, qual a primeira pergunta, qual o primeiro tema que eu vou colocar no livro? E recebeu a intuição. Que Kardec não era médium. Kardec não tinha mediunidade ostensiva. Por que será que ele não tinha mediunidade ostensiva? Porque do jeito que nós encarnados somos, se ele médium fosse, a gente diria o seguinte, não são espíritos que estão comunicando com Kardec, não. Na realidade é ele que está inventando essas coisas todas, ele que está criando isso. Mas ele tinha intuição. E obviamente na intuição dele, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Não podemos dizer o princípio das coisas, que Deus não tem princípio. Mas para o nosso entendimento é o começo. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Conseguimos entender o que é Deus? No nosso nível de evolução, é o máximo que a gente consegue. E os próprios espíritos superiores complementam. Que à medida que nós formos crescendo, evoluindo, nós vamos compreendendo melhor que é Deus. Por enquanto, a gente parte e fica nos atributos de Deus. Numa maneira comparativa para entender efetivamente o que é Deus. E Kardec vai discorrendo sobre os diferentes temas. E como eu falei, ele entende que aquilo que ele encontrou realmente era a grande verdade que ele estava procurando. E ele tinha necessidade de comunicar isso. Ele tinha necessidade de passar essas informações às pessoas à volta dele. A gente diz assim, Kardec, além de não ser médium, ele não era um cientista, na concepção que a gente tem de cientista. Mas pela primeira vez, em aspectos espirituais, foi empregado um método científico de análise, de comprovação, através basicamente de experimentação. Século XIX, a gente fala que o século XIX é o século da luz, das luzes, em termos de conhecimento da humanidade. Se a gente lembrar o que aconteceu no século XIX, apareceu desde a locomotiva a vapor até a iluminação elétrica.
Olha como as coisas acontecem. Num ambiente que a ciência é cada vez mais materialista, aparece alguém que usa a própria ciência para demonstrar a existência do mundo espiritual. E a explicação para que o século XIX seja realmente um século materialista vem da própria história da humanidade. Durante muitos anos, a religião, a igreja, foi responsável por definir aquilo que era verdade. E a ciência tinha que ir atrás da religião. Tanto é assim que Galileu teve que dizer que a Terra, que o Sol não girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. Ele teve que desmentir isso, né? Ele teve que dizer que o Sol que girava em torno da Terra. Porque a religião, a igreja, definia isso. Ele, como cientista, não podia dizer a verdade. O que acontece? Com o início de Descartes, com o pensamento cartesiano, a igreja, a ciência começa a se separar da religião. Por isso que até hoje nós temos, de um lado, os aspectos espirituais e do outro lado, da ciência. Mas Kardec, mesmo não sendo cientista, ele usou de uma metodologia científica para comprovar a espiritualidade, a existência da espiritualidade. E Kardec, nesse período de preparação em que ele vai a Yverdun, que ele se desenvolve, ele adquire um conjunto de características que o ajudam no processo de aplicação desses princípios científicos. Ele não deduzia sem ter a plena consciência de onde fazia parte de um aspecto em relação ao outro. Havia equilíbrio na análise que ele fazia. Ele tinha serenidade no que ele buscava, porque ele estava buscando a verdade. E a verdade ele sabia que um dia ia chegar. A partir do momento que ela fosse verdade, ele ia identificá-la. Ele tinha o domínio do que ele precisava fazer. Então, ao formular perguntas, ele sabia que tipo de informação ele precisaria encontrar, ele precisaria achar. E ao analisar, inclusive, as perguntas do Livro dos Espíritos, a gente verifica que ele sempre parte de uma coisa pequena para atingir algo maior. E muitas vezes ele não fica satisfeito com a primeira resposta do Espírito, ele vai um pouco mais à frente. Ele usa a informação recebida e vai à frente, como forma de encontrar a verdade. Cuidado na seleção das comunicações. Talvez seja uma das grandes descobertas que Kardec fez logo no início do trabalho dele. Ao concluir que a morte não altera o nível evolutivo que nós temos. Não é porque nós temos comunicação de espíritos que todos os espíritos são perfeitos. Kardec logo descobriu que, da mesma forma, no mundo dos encarnados, nós temos diferentes níveis de pessoas boas, mais ou menos, pessoas excelentes, temos uma escala de gradação. Também no mundo espiritual acontece isso. Isso fez com que ele tivesse um cuidado muito maior com relação às perguntas, às respostas recebidas. Ele analisava a razão. Ele usava a razão para comprovar se a resposta era adequada, com aquilo que ele já tinha descoberto. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na primeira parte, na capa, na primeira página está escrito lá: fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. E de uma fé cega que a religião provocava, Kardec se utiliza de uma fé raciocinada. E ao se utilizar da fé raciocinada, ele usa muito da lógica para as suas deduções. Por diversas situações, Kardec teve prudência em fazer suas declarações. Ele esperava mais comprovações para poder divulgar alguma coisa. Por isso que eu falei que no primeiro livro não tinha só 501 respostas ou perguntas, tinham mais.
mas ele próprio trabalhava para manter aquilo em condições de divulgar quando ele tivesse mais afirmativas para aquilo que estava sendo colocado. Até por instrução dos próprios espíritos. Os próprios espíritos orientavam Kardec: olha, trabalha mais nisso, corrige alguma coisa aqui, alguma coisa lá. Espere o tempo mais adequado para divulgar, não se precipite. Você pode ter muito mais divergências do que concordância. Imagine século XIX, dizer algo que a igreja não concordava e teve que lutar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que ele fazia com a Revista Espírita como forma de chegar naquilo que ele procurava. Então ele usou o método experimental, ele fazia experimentação, e ele fazia experimentação através das perguntas e respostas que os espíritos davam. Por quê? Porque eu não consigo usar um método experimental físico com manifestações espirituais. Não é compatível. E o que os cientistas na época queriam? Comprovação física dos aspectos espirituais. A gente analisa os efeitos para concluir que as causas espirituais elas estão presentes e acontecem. E nesse processo, nesse método adotado por Kardec, se tiver fatos novos, sem explicação, eu seguro esses fatos, eu tento explicar esses fatos novos. Eu vou pegar informações, vou comparar, analisar e vou tentar, desses efeitos, chegar nas causas com essas informações. E a partir do momento que eu tenho que existe relação, eu posso deduzir consequências. E, detalhe, além das consequências, é buscar as ações úteis, aplicações úteis. Que no final eu quero chegar com vocês e ver exatamente aí. Qual é o grande legado de Kardec para nós, 150 anos depois? Qual é o nosso papel na aplicação desse legado? Na aplicação útil desse legado? Nós temos o conhecimento. Ficamos satisfeitos apenas com isso? Numa determinada época, para comprovar o método, ele diz: nunca elaborei teorias preconcebidas. Hoje a gente tem nas nossas redes, nas redes sociais, né? A gente recebe alguma informação e faz o quê? Replicamos no WhatsApp. Nós não paramos para analisar se aquilo é verdade. Nós colocamos. Ele dizia: eu não tenho teoria preconcebida. Eu observo cuidadosamente, comparo, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Fé raciocinada, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvida todas as dificuldades da questão. Então seria o método que ele se utilizou para chegar. E nesse método, duas coisas interessantes tem ali: a generalidade e a concordância dos ensinos dos Espíritos. Então, essa é uma importante reflexão que a gente tem que fazer nos dias de hoje. O Espírito dá uma comunicação e nós assumimos aquilo que é a verdade porque vem do mundo espiritual. Kardec não agia assim. Ele procurava verificar se mais espíritos comunicavam a mesma coisa, preferencialmente através de médiuns diferentes em países diferentes, em locais diferentes. E a partir do momento que houvesse a concordância, aquilo estaria associado a uma verdade. Com relação à verdade, tem concordância, por isso que ela é verdade. Se não houver concordância, não é verdade ainda. E ele demorava para chegar nessa situação. E ele entendia que não será a opinião de apenas um espírito, né, de um homem, que outros estarão juntos a essa pessoa. Mas a voz unânime dos espíritos não será só um homem, como não será qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita, tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos
que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Seria a prática desse princípio que... E ele fala aí da concordância entre as revelações para ter alguma coisa considerada como verdade. Nesse trabalho de preparação dele, ele começa então a escrever seus livros. Os livros que inicialmente ele diz que não são deles, mas são dos espíritos. Nesse trabalho todo que ele é orientado pelos espíritos inferiores, que da mesma forma que ele é um missionário, ele foi preparado e se preparou para fazer justiça a essa missão que ele tinha. Também os espíritos superiores, nós temos uma quantidade grande de espíritos, chamados espíritos benfeitores, que o ajudam nesse processo de revelação. Nós entendemos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, sendo então a terceira revelação para a humanidade. A primeira sendo Moisés, a lei de justiça no olho por olho, dente por dente. Jesus, que vem com a lei de amor, e o Espiritismo, que é a chave para inclusive explicar a própria lei de amor de Jesus. Não derroga a lei de Jesus, mas dá validade a ela, explica a lei, de tal forma que a gente consiga entender melhor, não somente a própria lei, como por que é importante a gente atender a essa lei. Então ele apresenta o Livro dos Espíritos, nós chamamos de as 5 obras básicas do Espiritismo. O primeiro livro que aparece, o Livro dos Espíritos, em 1857, dia 18 de abril, agora daqui a uns dias nós vamos comemorar 162 anos do Livro dos Espíritos. E em 1859, Kardec ele entende que ele deveria escrever um livro, que ele recebe a vida de Kardec, vocês sabem que não foi fácil, né? Não só com relação à igreja, que era a dominante na época, mas todos os outros que tinham contrariedade àquilo que ele dizia. Então, pessoas, ele sempre dizia, para você, só um estudo prolongado e profundo pode dar condições a alguém de entender de um determinado assunto. Quando alguém, bastando ler uma página, achar que já entende, já conhece o assunto, significa que ele não está preparado para discutir sobre esse assunto. Então ele tinha muitas críticas. E Kardec tinha uma característica, pela sua humildade, pela característica natural dele. Todas as vezes que ele percebia que alguma crítica era banal, sem utilidade para a própria doutrina, ele não respondia. Ele não contrariava o crítico dele. Mas quando ele percebia que a crítica tinha sido feita por alguém sério, que havia estudado, que tinha condições de apresentar uma razão para aquilo que ele estava apresentando, aí ele fazia uma crítica àquilo que havia sido dito. Ele ele lançou em junho de 1859 um livro que poucos de nós lemos. 59 está fazendo 160 anos. Em junho agora. É o livrinho chamado O que é Espiritismo? O que é Espiritismo? Ele trabalha esse livro de duas formas. Ele apresenta 3 diálogos. O primeiro diálogo é com o cético, o crítico e o sacerdote. Por que é interessante a gente ler esse livro? Porque em muitas situações nós enfrentamos esses céticos, esses críticos e pessoas de outras religiões que criticam o Espiritismo. Então, em função das críticas que ele havia recebido até 59, ele escreve um livro e os diálogos da forma filosófica, que é o próprio Livro dos Espíritos, né? Ele existem as perguntas, é um diálogo, então eu tenho perguntas e respostas num processo de apresentação da lógica. Ele nos dá a informação de como ele agia para fazer o contra as críticas ou
as não crenças de pessoas com relação aos princípios que ele havia codificado, que ele havia identificado. E termina com o diálogo com o padre, com o sacerdote, comparando a igreja e os aspectos espirituais do Espiritismo. E Kardec, durante muito tempo, ele procurou não associar o Espiritismo à religião. A religião convencional da época, com hierarquia sacerdotal, com dogmas, com símbolos, ele não queria dar essa conotação. Por isso que muitas vezes a gente vê que o Espiritismo é uma ciência experimental de comprovação de aspectos filosóficos que tem como consequência os seus aspectos morais. Mas a adoração, o crer em Deus, nos leva à religião. Em 1868, na Revista dos Espíritos, de dezembro, se não me engano, ele coloca lá por que ele considera o Espiritismo que pode ser considerado a religião. Não a religião que se conhecia na época, mas a religião como forma de adoração a Deus, como forma de identificar uma entidade superior em nossas vidas. Além disso, ele faz um breve resumo do que é a própria doutrina espírita na obra O que é o Espiritismo, 1859. 1861, ele lança o segundo livro dele, chamado O Livro dos Médiuns, o Tratado de Relacionamento com o Mundo Espiritual. Como proceder nas comunicações com o mundo espiritual. 3 anos depois, um livro que ninguém sabia que ele estava escrevendo, vem lançado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Um ano depois, o Céu e o Inferno. Eu costumo dizer, o Céu e o Inferno é o maior romance da literatura espírita, no sentido de que é o livro que mais personagens tem. Porque além das esperanças e consolações, ele coloca um conjunto de níveis diferentes de espíritos nos comunicando, nos informando como é a vida no mundo espiritual. O que esses espíritos encontraram ao desencarnar. Nos ajudando a fazer reflexão de como pode ser o nosso futuro como consequência do que fazemos hoje, do que temos feito na nossa vida. E ele encerra essas 5 obras, não colocaria o que é Espiritismo como obra básica, mas tem aspectos interessantes de se observar. Ele encerra em 6 de janeiro de 1868 com a Gênese. O livro A Gênese, formando a tríade de 5 livros. E se a gente analisar mais trabalho que ele fez, no dia 1º de janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita, o grande laboratório de Kardec, o grande livro esquecido de Kardec, em que ele procurava colocar na Revista Espírita ideias para serem compartilhadas com os interessados, para verificar se determinadas deduções que ele estava tendo seriam aceitas ou não. Em que ele publicava críticas feitas ao Espiritismo, que ele colocava as atas das reuniões de uma sociedade, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele fundaria em abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mensagens recebidas de diferentes partes do mundo, que ele entendia que seria interessante estar divulgando, compartilhando. E ele tinha uma metodologia de trabalho tão interessante que, apesar de desencarnado em março de 1869, ele tinha deixado pronta a edição de abril da Revista Espírita. Somente a partir de maio que os continuadores de Kardec escreveram as edições seguintes, a partir de maio. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do mundo, também é um grande laboratório dele, em que ele trabalhava para identificar os aspectos relacionados à doutrina espírita.
Dizem os documentos deixados por ele, que depois fizeram parte das obras póstumas de 1890, que em uma determinada época Kardec tinha em torno de 500 cartas por dia para responder. Se tivesse e-mail, talvez fosse umas 10 mil e-mails que ele deveria fazer diariamente. E nesse trabalho todo, a gente pode pensar assim, entender as obras dele. A grande obra que ele lançou é o Livro dos Espíritos, 4 partes. A primeira parte, a parte do início, a parte dos princípios da vida, né? A origem, Deus. A segunda parte relacionada ao mundo espiritual. A terceira parte relacionada às leis morais. E a quarta, a parte relacionada à esperança e consolação. E se fizer uma análise sinótica dessas obras, a gente verifica que as outras 4 aparecem exatamente dessas partes. O Evangelho vem das partes das leis morais, o céu e o inferno vem das esperanças e consolações, a 4ª parte. O livro dos médiuns vem preferencialmente da segunda parte, o mundo espiritual, e a Gênese, basicamente, da primeira parte, em que ele complementa, ele aprofunda, ele dá seguimento àquilo que ele apresenta no Livro dos Espíritos, com alguma variação. E desencarna em 31 de março de 69. Ele estava se preparando para mudar de local, ele ia mudar para uma residência, uma nova residência em que ele tivesse condições de melhor trabalhar a doutrina. Na parte da manhã, quando ele tem um aneurisma, cai e desencarna. Allan Kardec, ele escolheu esse nome para diferenciar de Hippolyte Rivail, para que uma nova pessoa aparecesse na França, porque ele, em determinado momento, ele recebeu a informação que ele havia reencarnado, em uma determinada época, na Gália, na França, e ele tinha sido um druida. E se a gente verifica características do druidismo, a gente vê que tem muitas características associadas ao espiritismo. Então, ao longo do tempo, ele já havia se preparando para ele. O túmulo dele, lá em Paris, que tem esse formato, é uma escultura druida, lembrando Kardec. Ele fala que o espiritismo não vem procurar pessoas perfeitas, mas pessoas que procuram se aperfeiçoar, procuram se melhorar, porque os espíritos nos avisam, nos colocam que nós não somos perfeitos realmente, mas nós somos perfectíveis. A chama da perfeição está em nós, cabendo a nós o trabalho de burilar isso e nos levar efetivamente à perfeição. O Espiritismo, essa é uma informação para a gente, o Espiritismo ele não pode ser aprendido rapidamente, pois requer muito tempo e reflexão. Isso é para nós, não para os outros, é para nós também. A ideia do estudo contínuo da doutrina espírita. Devemos nos aprofundar nos estudos para conhecê-la e amá-la, porque ninguém consegue amar o que não conhece. Há muito para mergulhar e muito conhecimento para oferir, e é dessa forma que conseguiremos conduzir nossas almas a Deus, através desse conhecimento. Alguns princípios da doutrina espírita: a existência e unicidade de Deus. Kardec coloca de uma forma lógica. Por que Deus tem que ser único? Que é Deus, os seus atributos. O máximo que a gente consegue encontrar ou entender Deus, e que nós vamos, à medida que a gente evolui, em nosso crescimento, nós vamos entendendo melhor o que vem a ser Deus. A existência do universo, o espírito e matéria como 2 componentes do espírito. A existência do mundo espiritual e do mundo material, nós vemos aqui, eu não sou médium,
muito menos clarividente, e eu vejo somente o mundo material, mas temos a consciência que o mundo material e o mundo espiritual estão juntos, diferentes níveis de vibração, para a gente poder entender, mas nós estamos juntos, e o fato de estarmos juntos, da mesma forma que nós influenciamos o outro encarnado, somos também influenciados pelos desencarnados, muito mais do que imaginamos. E essa grande verdade, que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual, faz com que nós passemos a dar importância e conotação diferenciada ao nosso mundo aqui, entendendo que realmente é uma passagem que nós temos. É um campo de oportunidade que temos de exercer o trabalho. O Espírito, como o princípio inteligente do universo, criados simples e ignorantes, perfectíveis, em direção à luz, em direção a Deus, e um dia, espíritos superiores que seremos, vamos ser co-criadores do universo, e também que aqui encarnados somos, nós não viemos para esse planeta apenas para buscar o nosso crescimento, mas também para ajudar o próprio desenvolvimento e progresso do planeta, nos relacionando, trabalhando, como forma de mudar esse mundo. A imortalidade do espírito, que o espírito não aparece na concepção ou no nascimento, já existia antes, e é apenas uma passagem na nossa vida aqui nessa encarnação. A lei do progresso, a necessidade do retorno à matéria para a evolução, para o crescimento, em que as oportunidades que são colocadas, as chamadas dificuldades, as dores, aflições, são efetivamente oportunidades que temos de buscar o nosso crescimento, a nossa melhoria. Não são castigos de Deus, não são expiações simplesmente porque Deus está virado conosco, mas simples não cumprimento das chamadas leis de Deus. Por isso que não tem, Deus não está querendo que a gente pague por nada, é simplesmente a lei de Deus que está se manifestando. Comunicação entre os mundos, mundo espiritual, mundo material, a lei de causa e efeito. As nossas, sempre dizemos, o que somos hoje é consequência de alguma coisa que fizemos no passado. E a lei de Deus, para que seja cumprida, nós temos que passar pela situação que temos hoje. A pluralidade dos mundos habitados, os diferentes mundos que temos no universo, são locais em que nós podemos ter essa condição das reencarnações em níveis diferentes. Confirma que Jesus é o grande guia e modelo da humanidade, principalmente ao analisar as leis morais, as leis morais. Jesus, ele é o nosso guia, ele é o mestre que nos ajuda a entender como nós podemos atingir um nível de evolução nas condições desse planeta. E a máxima de Kardec, que na época havia uma máxima dizendo que fora da igreja não seria salvação, e Kardec não coloca que fora do espiritismo não há salvação, mas ele diz que fora da caridade não há salvação. Caridade em todos os sentidos, em todos os aspectos. E para finalizar, partindo para a nossa finalização, pensemos no legado de Kardec, como Kardec, através do seu trabalho, do cumprimento da sua missão, e a gente sabe, os próprios espíritos disseram isso, que se ele não assumisse o compromisso que ele tinha, se ele não exercitasse a missão a que ele veio, outro faria isso. Por quê? Porque é verdade para toda a humanidade, mas ele assumiu, ele conseguiu desenvolver isso, nos deixou esse conjunto de conhecimento, conjunto de informações, que é muito bonito entender isso, é muito bonito entender o que é a vida, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Mas o grande legado de Kardec, o grande legado
que nós utilizemos da mensagem de Kardec é uma reflexão nesses 150 anos da desencarnação dele. O que fazemos com todo esse conhecimento? O que mais precisamos ter ou saber para praticar os seus ensinamentos? Praticar a mensagem de Jesus, explicada de uma forma muito mais ampla por Kardec. Em uma reflexão em que a gente deve introduzir ou incluir que a lei de progresso, ela é inexorável, ela existe, e tudo que é lei de Deus, ela sempre se manifesta. Acreditemos, queiramos ou não, é lei. E lei de Deus envolve leis materiais que nós vemos, descobrimos, e leis espirituais, que antigamente não conhecíamos e foram descobertas, mas ambas são leis de Deus. E que somente através dos nossos relacionamentos, por isso que nós somos um ser social, somente através dos nossos ensinamentos é que efetivamente nós conseguiremos a nossa evolução intelectual, evolução moral, as duas vertentes da evolução. Que nós possamos pensar Kardec e sentir Jesus, e que todas as nossas ações sejam efetivamente voltadas ao nosso crescimento. Muita paz a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.